Esta sexta-feira, neste dia todo especial para nós, na Igreja Católica, que celebramos a memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Nós vamos falar, na verdade, a segunda parte da homilia, eu quero citar uma frase de Santo Agostinho e fazer um pequeno comentário. E na primeira parte, então, a partir da palavra de Deus, tirar algo também para a nossa vida. Tantas coisas bonitas que nós poderíamos elencar. Eu gostaria de falar sobre o óleo. O que poderia ser este óleo? Vários exegetas já fizeram suspeitas, inspirações do que poderia ser este óleo. Mas quem faz os comentários para a liturgia de hoje nos dá uma sugestão bem interessante do que seria este óleo. Este óleo que aquelas jovens prudentes estavam levando e que as imprevidentes, na verdade, deixaram faltar. Olhando para a primeira leitura de São Paulo, da carta de São Paulo aos Coríntios, nós olhamos que Paulo, ele fala da sabedoria da cruz. Ele diz, olha, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Este óleo para nós hoje, olhando para a primeira leitura, pode ser a sabedoria da cruz. Assumir a cruz na nossa vida pode ser um óleo que nos fará entrar com o noivo para as núpcias, que nós sabemos que é o Senhor nesta imagem figurada. Assumir a cruz, o que seria assumir a cruz na nossa vida? Assumir o sofrimento, assumir talvez uma pessoa, assumir uma situação que ao invés de ser desgraça, pode ser uma grande graça. Mas não assumir por assumir, tá bom, eu acolho. Não, mas unir a dor, unir o sofrimento à cruz do Senhor. Porque a cruz de Jesus, para nós, ela é salvação. A cruz sem Jesus, não, mas com Ele é sinal de salvação para nós. E pode ser também para você e para mim, nesta noite. Olhando então para esta primeira leitura, os judeus que pedem sinais milagrosos, os sinais milagrosos podem não ser óleo para nós. Tem muita gente que recebe graça, recebe cura, mas não muda de vida. Isso não vai alimentar, não deixará entrar para as núpcias com o noivo. Outros gostam de uma pregação, de uma sabedoria, mas também não será óleo para entrar com o noivo. Mas a cruz assumida junto com Jesus pode ser sinal de salvação. Então é este ponto da liturgia que eu gostaria de destacar. A cruz como sinal de salvação. A cruz sem Jesus, ela pode ser perdição. Sofrer por sofrer, acolher por acolher. Mas com Jesus, unidos a Ele, ela é sinal de salvação. É sabedoria, é óleo para entrarmos e fazermos a festa com o esposo. E uma segunda parte, claro, tenho que falar de Santo Agostinho. Santo Agostinho é considerado como um dos maiores doutores. Alguns dizem que ele foi o maior, né? Mas está entre os grandes doutores da Igreja. Seus escritos fantásticos influenciaram ordens, congregações e continuam influenciando até hoje, a regra. Ajudou tanto na teologia da Igreja e nos ajuda inclusive hoje a pensar tantas questões delicadas. E nós que estamos nesse momento de provação, que para nós no Santuário Sagrado Coração de Jesus é um tempo de esperança, e já falamos que era o tema da festa do Coração de Jesus neste ano, que a esperança não decepciona. Utilizamos inclusive uma frase de Rubem Alves que fala da diferença da esperança e do otimismo. O cristão não é otimista. O otimista, segundo Rubem Alves, diz que ele é otimista quando as coisas vão bem lá fora, ele também está bem. Se as coisas não estão bem lá fora, ele também não está bem. Aquele que vive de esperança, mesmo que é inverno lá fora, a primavera continua dentro de si. É primavera dentro de si mesmo, que lá fora seja um inverno rigoroso. Então vivemos de esperança. Mas o que tem a ver com Santo Agostinho?
Santo Agostinho, quando fala de esperança, Santo Agostinho tem uma frase, uma das frases que eu mais gosto de Santo Agostinho é esta. Ele diz que a esperança tem duas, ele usa a expressão lindas, duas lindas filhas. Quais são essas lindas filhas da esperança? A indignação e a coragem. A indignação para mudar as coisas que precisam ser mudadas. Você fica indignado. Mas a coragem é para tomar decisão e mudar. Porque não basta simplesmente eu ser um indignado e ficar reclamando e ficar lamentando. Não, eu preciso ter coragem para mudar. Então, vamos pedir hoje a intercessão de Santo Agostinho que ele nos ajude a colocar em prática a esperança em nossa vida, que é muito mais do que ser um otimista, e de sermos não só pessoas indignadas, mas que tenhamos indignação e coragem para mudar aquilo que precisa ser mudado, unidos à cruz de Jesus, que para todos nós é sinal de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.